Vamos lá, né, pra pergunta que não quer calar. Neymar vai jogar contra o Haiti ou não vai, hein? Neymar, ele ainda tá machucado ou não? Ele vai jogar contra o Haiti ou só contra a Escócia ou só no mata-mata? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero te atualizar com tudo que saiu pra você saber uma informação mais apurada. Cara, você sabe que, tipo assim, na Copa passada e na Copa retrasada eu não vi todos os jogos. Essa eu tô vendo. O único que eu tô deixando de ver um pedaço é agora, né, que tá bem no finalzinho ali, o Colômbia e Uzbequistão. Mas, cara, tivemos muitos jogos, hein, cara? Muito jogo bom, tá? Muito jogo que eu não dava nada, tipo jogo de 4-1, Estados Unidos metendo 4-1 no Paraguai, loucura. Eu gostei do jogo Holanda e Japão, tá? Holanda 2, Japão 2. Pô, a Inglaterra meteu 4-2 na Croácia. Infelizmente o ET do Messi meteu o hat-trick, né? Cara, tô vendo todos os jogos, pelo menos dessa primeira rodada, né? Vamos ver se eu vou me manter assim. Inclusive vai sair, eu não sei, cara, já deve ter saído pra quem tá vendo esse vídeo, um vídeo no 10º, fazendo toda falando, né, sobre a rodada inteira da Copa. Bem legal, mas vamos lá, vamos ver aqui sobre o Ney. Que vou te falar, hein? Tá difícil, Ney. Defendi muito pra tá aí, pelo amor de Deus, joga pelo menos o próximo jogo. E aí o que rola é o seguinte, começou tudo lá atrás, tá? Lembra aquele jogo do Santos e Curitiba, que o Santos tomou um amasso e que o Neymar sente a panturrilha? Então, a lesão vem de lá. E na época, o Santos meio que notificou a CBF como, não, pô, tá de boa, o Neymar tem quase nada não, se quiser ele até joga. E aí ele foi convocado, o Ancelotti confiou no Santos, né, a CBF confiou, e pensou que, mano, o Neymar daqui a pouco tá aí de volta, e lá se foi um mês. Hoje, essa semana, completaria um mês, na verdade eu não sei se é hoje ou amanhã exatamente, mas agora essa semana completaria um mês. O problema é confiar no brasileiro, né, cara? Ah, é o Santos, foda-se, pô. Cara, nem o Santista confia no Santos, mano. A CBF vai? Que loucura é essa? Mês que o Neymar tá fora, só que agora ele voltou. Mas pra mim o Neymar tinha que estar na Copa. E voltou já pronto pra jogar? Calma, o que acontece? São 3 passos pro Neymar poder voltar. O primeiro deles, a gente precisava ver o Neymar treinando de chuteiras, o que até então não tinha acontecido. E aconteceu. Hoje ele saiu lá, apareceu no treino. Até ontem. Ontem a gente teve pela primeira vez imagens, finalmente, do Neymar em campo, treinando de chuteira. As perninhas. Então primeiro ele chega ali de tênis e tal, normal, ele corre pra lá e pra cá e depois finalmente calça chuteiras e começa a fazer a sua preparação física já em campo, calçando chuteiras. Só que aí tem um detalhe que assim, se você reparar bem a imagem, o Neymar tá meio que sozinho. O time do Brasil não tá ali, ele tá treinando separado num campo anexo, mas pelo menos o primeiro dos 3 passos já estava acontecendo, o Neymar estava finalmente de chuteiras de volta. Antes disso, antes dele conseguir voltar... A famosa transição, né, cara? Academia e departamento, campo. Eu acho que ele não joga contra o Haiti. Talvez ele jogue contra a Escócia. Talvez. Acho que ainda ele não joga contra o Haiti, não. Eu não arriscaria, não. Ele tava esse tempo todo só fazendo... O Ancelotti tem problema maior na mão, cara. Entendeu? Eu vou te falar, eu duvido que ele vá fazer isso, tá? Eu duvido que o Ancelotti ele vá se queimar com o Casemiro, com o Ibañez. Acho muito difícil. Mas eu vou te falar, cara, pela apresentação patética que fez, merecia um banco, tá? Próximo jogo contra o Haiti aí, cara, é força máxima. Pra mim eu entrava com o Endrick, entrava com o Fabinho novamente, foda-se o Casemiro, tá? O Ibañez tá improvisado, foda-se, banco. Não dá. Bloca ali o meio, a entrada da área, cara, puxa um pouco mais o Fabinho pra dar para sustentar um pouco mais o bloco defensivo. E foda-se o Ibañez, não dá não. O Ibañez é muito ruim, gente. Nossa senhora, o cara tomou calor dos caras do Marrocos, mano. Tudo bem, Marrocos é uma boa seleção, a melhor seleção de Marrocos. Os caras já jogam juntos há muito tempo. Mas nossa senhora, pra mim, cara, contra Haiti é loucura, tá? Foda-se. Fisioterapia. Então, eu também acho que vai ser a Escócia, né? Paquetá, nossa senhora. É que depois que faz o gol ali, né, de empate, todo mundo dá uma melhorada. Mas minha nossa senhora, o Casemiro e o Ibañez pra mim os piores, assim. Aí depois o Rafinha. Ali academia, fazendo, sei lá, agachamento, que é o que foi divulgado em foto e tal, Neymar fazendo bicicleta, esse tipo de coisa mais leve. Só que agora a gente tem ele de chuteira. E aí hoje a gente amanheceu com uma imagem ali, com alguns vídeos, que parecia que o Neymar tinha sido reintegrado ao time, parecia que finalmente tinha acontecido. Olha só, hoje a gente teve essa imagem aqui do Neymar chegando pra treinar junto com o Marquinhos. O homem chegou. O homem chegou. Marquinhos ali e tal. Bom dia, Ney. Bom dia. Todo mundo ali meio que pra ver Bom ele. Bom dia. Ah, bom dia e tal. Calma. Até que enfim. Muito.
Ele brinca e tal, pergunta se estavam com saudade, o pessoal responde que sim, mas o grande ponto aqui é justamente ele tá chegando junto com o Marquinhos, e já que ontem a gente teve pela primeira vez vídeo E chuterola, né? dele com chuteira, então hoje talvez seria o dia de voltar ao elenco, será que agora vai? Será que o Neymar voltou? E na real o que acontece é o seguinte, além desse vídeo, a gente teve outro também dele passando Colômbia 3-1. pelo corredor polonês, que é aquele momento ali que quando alguém tá chegando ou voltando de um time, seleção, o pessoal meio que recebe a pessoa de Foi do Arias? volta, e o Neymar foi recebido dessa forma, tomando tapa, chute ali do pessoal, o que parecia que, tá confirmado, o Neymar voltou a treinar com todo mundo, então o passo 2 foi dado. Primeiro chuteira, depois treinar com todo mundo. É isso? Infelizmente não é não, porque na verdade a notícia mais certa é a seguinte, agora, Neymar ainda treina separado do grupo da seleção brasileira, ele ainda não tá junto, ele começou junto ali, mas É a transição, gente, é isso. Isso que eu falei, duvido que vai ser contra o Haiti, cara. Essa transição, ela demora, cara. depois foi pro canto dele fazer a preparação dele, porque é o seguinte, o craque participou do aquecimento e da roda de bobinho com os companheiros, mas depois partiu para um trabalho separado, acompanhado do preparador físico Cristiano Nunes. O camisa 10 está fora do jogo contra o Haiti, mas deve viajar para acompanhar a delegação como fez na partida contra Marrocos. Aqui, essa informação de que ele está fora, como você vê aqui, vem da TNT, da Monique Danello, e não é só a TNT que fala isso não, tá? A gente tem outros veículos falando que o Neymar realmente não deve ter minuto nenhum contra o Haiti, e eu tomo aqui o cuidado porque assim, você nunca sabe, vai saber que eles cisma lá, que eles querem antecipar e tal, existe ainda uma Eu acho que não, cara. Eu acho que não vão porque você bota o cara pra jogar, entra contra o Haiti, chega um truculento lá, dá-lhe uma quebrada, já era o resto da Copa, aí o Ancelotti fica fudido, a CBF fica fudida, fica todo mundo fudido. Acho que eles não vão arriscar, não. Se for arriscar é lá vai tipo colocar 20 minutos contra a Escócia. Se ligou? possibilidade, porque não existe nada oficial, não existe a CBF falando, não, Neymar não joga. Mas assim, tudo indica que não jogará contra o Haiti. A não ser que alguma reviravolta muito grande aconteça, ele não terá minuto nenhum, ele só vai acompanhar a seleção brasileira. Fala com a Azar, tamo junto, mano. Beleza, então contra o Haiti não volta. Mas então quando é que ele volta? É só no mata-mata? Então, a gente continua lendo aqui o seguinte. Neymar segue no processo de transição para, possivelmente, começar a treinar com o grupo a partir de domingo e ter alguns minutos contra a Escócia no terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. A primeira coisa que é o seguinte, então ele voltaria a treinar junto com todo mundo? Não é amanhã, não é depois, é só no domingo. Para você que não sabe exatamente como é que funciona, a parada é a seguinte, a seleção brasileira normalmente, quando joga, o dia seguinte é meio que de folga para os jogadores. Então, independente se ganhar, se perder, se empatar, igual foi contra Marrocos, o dia seguinte ao dia do jogo, normalmente eles almoçam ali com a família, eles sabem, vêm os familiares, eles passam um dia tranquilo de folga e aí no segundo dia pós-jogo, aí voltam a treinar. Então, assim, como o Brasil joga na sexta-feira, o sábado seria livre e o primeiro dia pós o segundo jogo seria o dia do retorno do Neymar. Isso é o que a CBF aparentemente está projetando aqui, é o que os jornalistas conseguiram apurar. Então, cara, enquanto a gente tem o Messi estreando muito bem e a gente tem o Cristiano Ronaldo estreando muito mal, o Neymar teoricamente estrearia contra a Escócia. Porque eu vi uma galera lá falando, e o Neymar não marcou nada, o Messi marcou 3, o Harry Kane marcou 2, o Mbappé marcou... Mas caralho, o cara nem jogou, mano. Calma. Mas não jogou por quê? Pô, aí você vai reclamar com a CBF, caralho, que contratou. Que convocou, porra. Espera o cara jogar, vamos ver. Também acho que ele não vai fazer um jogo de gala que nem o do Messi, não, tá? Porque tem um ponto também que a gente precisa falar, tá, gente? Que brasileiro é vira-lata pra caralho, nojento. Mas assim, ó, beleza, o Messi é IT, tá? E eu vou repetir o que eu já falei. Eu sou timezinho Cristiano Ronaldo, eu gosto mais da persona, acho que o cara como um pacote completo, né, bem lá ele, eu sou muito mais do time do robô. Só que é indiscutível, cara, esse anão maldito, ele é absurdo, ele é um alienígena, não tem como, é bizarro, tá? Então, assim, é indiscutível que pra mim o Messi é mais jogador do que o Cristiano. Só que tirando essa discussão que pra mim já passou, porra, vamos pegar, eu acho que o Ney não vai fazer jogo nenhum 3 gols, tá? Mas se fosse o Neymar, ó como brasileiro é, se fosse o Neymar, vou perguntar pra vocês aí, fazendo 3 gols, hat-trick contra o Haiti, sabe o que o brasileiro médio que não entende de futebol estaria falando? Mas é o Haiti, né? Ah, mas é o Haiti. Pois é, o Messi meteu um hat-trick, mas é a Argélia, né? O filho do Zidane no gol lá, várias francadas, né? Então, é complicado, né? Não é? Eu tô errado? Você acha que eu tô errado? Ou é loucura? A Argélia, putz, timaço, puta seleção. Não, né?
É foda, né? É foda. Se fosse qualquer um, não precisa nem ser o Ney, não. Se fosse o Endrick fazendo 3-0 contra o Haiti, ia ter vagabundo falando, mas é o Haiti. Agora o Messi, nossa. 3 gols contra a Argélia. Nossa. Estão comparando com o Pelé, o cara. Enfim. Mas o Messi é gigantesco, né? Independente. Os gols que ele faz é um bagulho absurdo. Realmente, tirando do goleiro, uma calma. Parece que a bola, quando chega pra ele, o tempo pausa, assim. É bizarro. É tipo aquela cena do Mercúrio, do X-Men. O tempo pausa e ele fica lá, todo mundo paralisado e ele tava rapidão. O Messi é bizarro. Um cenário muito diferente de Messi e Cristiano Ronaldo, né? Porque o Messi chegou voando e começou a Copa voando. O Cristiano chegou bem da Arábia, na medida do possível, na medida que a Arábia permite, porque a Arábia você tá ligado, e o Neymar vai chegar pra talvez jogar só o terceiro jogo e provavelmente ali, se de fato acontecer, e eu torço pra que sim, porque quanto antes ele voltar é melhor, vamos ser bem sinceros aqui, mas talvez jogar poucos minutos. Ninguém espera que o Neymar vá ser titular, e eu arriscaria dizer aqui também que não dá nem pra pensar, nem pra querer que, sei lá, na troca do primeiro pro segundo tempo, já nos 45 minutos, o Neymar seja colocado. Muito provavelmente, olhando aqui o tempo que ele ficou de fora, o Neymar não teria condição de jogar 45 minutos, não. Então a gente aqui, sei lá, na melhor das hipóteses, imaginaria um Neymar de 20, de 30 minutos foi o que no eu falei. máximo. Isso se ele conseguir voltar contra a Escócia. Mas assim, cara, por que isso tá acontecendo? E aqui eu acho legal você entender uma parada. Muita gente pode pensar que a CBF tá demorando assim pra voltar com o Neymar porque a coisa tá feia. Claro, não é uma lesão simples, senão ele já tinha voltado, mas eu acho que a CBF, o Ancelotti, todo mundo, acha que a fase de grupos tá de boa. Aí você pode pensar, pô, mas como é que tá de boa se a gente passou aperto contra Marrocos? É que essa Copa, talvez você não tá lembrando, mas passam 3, não passam 2. E aí, a grande verdade é que a gente só não classifica nessa Copa do Mundo, na fase de grupos, se a gente conseguir ter uma campanha pior do que o Haiti, o que é praticamente impossível. Então, assim, inevitavelmente... Foda que depois desse primeiro jogo, tá todo mundo, velho, maníaco, tá ligado? Porque foi um primeiro tempo absurdo, de ruim, né? Por causa da porra do Ibanez e do Casimiro. Tanto é que o Rafinha, o Fabinho entra... Assim, ele vai bem, obviamente, ele faz um bom jogo. Mas não é que é um jogo absurdo, meu Deus, ele destruiu na partida. Não, ele fez o arroz com feijão, blocou o meio de campo, né? Orientou a galera, tanto da defesa quanto a galera, os meias à frente, deu, né, aquela tranquilidade pro time e vê que no segundo tempo o time melhorou pra caramba. Mas a seleção de Marrocos é boa, cara, uma seleção boa. Aquele moleque lá, cabeludinho, joga pra caralho aquele moleque. Esqueci o nome dele. Saber em qual posição, mas o Brasil vai classificar. E aí, já que o Brasil vai classificar, talvez a coisa comece a pegar fogo mesmo, comece a ser mais necessário do que nunca no mata-mata, ali nos 16 avos. E aí eu tenho a impressão, aqui não é informação, mas eu tenho essa impressão, de acordo com tudo que tá saindo, que a CBF tá meio que segurando o Neymar para não correr o risco de queimar largada, já que não tem necessidade, e deixar ele o mais apto possível para a hora mais importante, para o momento mais crucial. Então eu sinto que eles estão meio que segurando o Neymar para aumentar as chances dele conseguir fazer alguma coisa, e é meio que isso aí. Infelizmente, é aumentar a chance dele conseguir fazer algo. Porque... O Ney é o seguinte, acabou essa Copa, ele tem que ir lá pra Miami, entendeu? Jogar com o Messi, com o Suárez, e já era, mano. Não sei por que esse cara fica aqui, velho. Tá maluco. Cara bilionário, mano. Ficar aguentando xingo de fracassado, de vagabundo que não tem nem merda no cu pra cagar, tá maluco. Fosse ele, mano. Acabou a Copa, foda-se. Já comprou o Santos mesmo, basicamente, né? Fica pra lá, mano. States, pega a família e vaza. A fase, infelizmente, O bichinho gosta de um carnaval, né? não é das melhores, não. Falando em fase que não é das melhores, eu não sei se você viu, aproveitando aqui que a gente tá falando de seleção brasileira, mas hoje no treino lá, sai informação que o Ancelotti meio que mexeu na seleção, na escalação que vai começar o próximo jogo. Aí a gente não sabe ainda se de fato vai ser essa escalação, mas eu vou te mostrar aqui, e não é lá muito boa, não. Olha só, que a gente tem o seguinte, olha só, tá aqui o post da TNT e a legenda diz o seguinte: será que temos mudanças no Brasil? Durante o treino de hoje, dia 17, Ancelotti aproveitou que as atenções estavam voltadas para a volta de Neymar aos gramados e fez alguns testes para a próxima partida. Só que aí você vai ver o teste, eu vou tirar o zoom e... É isso aqui que foi usado como time titular hoje. Vamos por parte aqui. A gente tem o Alisson mantido, até aí tudo bem. Marquinhos e Danilo titular. E a essa altura do campeonato, eu acho que a gente nem consegue achar loucura o Danilo tá titular aqui, porque o Ibanez não funcionou. Nossa. Então Danilo aqui... Olha, pra mim, velho, o Danilo velho, cansado, todo fudido, prefiro deixar ele do que o Ibanez, mano. Puta, o Ibanez me deixou apavorado, cara. Puta merda, cara. O Ibanez foi
Nossa senhora, cara. Avenida e Banes. no time titular. E eu nem vou me espantar se isso aqui for de fato verdade o time que começa o próximo jogo, não. Só que do outro lado, a gente tem Douglas Santos, esse que foi bem, esse aqui é incontestável titular no próximo jogo, mas Léo Pereira? Eu não entendi. Tirou o Magalhães? Se bem, galera, que é contra o Haiti, né, mano? Então ele pode estar pensando assim, cara, eu vou testar. Mas caralho, é Copa, tá ligado? É o que eu falei, mas pra mim não tem essa de colocar os reservas aí, não. Testar time porra nenhuma, não. Pra mim, você tem que pôr os titulares, a não ser que eles bossem esse aqui como titular pro resto da temporada, né? Que nem ele tirou o Casimiro e tirou o Ibanes. Maravilhoso. Pra mim, ponto alto. Agora, o Léo Pereira, sei lá. Já desistimos do Gabriel Magalhães? O Danilo é da posição, exatamente. Então eu prefiro ele, tá ligado? O cara que tem noção ali. Calma lá. Bruno Guimarães e Fabinho sem Casemiro. E aí no ataque, Igor Thiago, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli e Luiz Henrique. E no total, o time é esse aqui. Gente, o que eu acho disso aqui, tá? Primeiramente que é um time esquisitíssimo de feio. É um Não faz sentido, né? Isso aqui é o quê? É um 4-4-2? É um... Sei lá, que porra de esquema que é esse aqui? Não sei. Não é um 4-3-3, né? O Vini tá estranho, né? Aqui a ponta não combina ali com... Sem Vinícius Júnior. Estranho, né? Não sei. Não sei. Pode ser um 4-2-4. Aqui tá meio esquisito, né? time horroroso, meu Deus do céu. Mas que porra de ideia é essa, né, cara? Tá bom, eu gosto do Martinelli, mas você vai puxar o Vini? Não entendi. Só que eu acho que não é hora de desesperar ainda não, tá? O Brasil, eu duvido muito que vá a campo com esse time aqui. E se for a campo, realmente com esses 11 titulares, é só porque é contra o Haiti. Até porque eu duvido que num momento mais pegado mesmo, num jogo mais sério, o Ancelotti já abriria a mão, por exemplo, do Casemiro. 4-2-2-2-2 não é não. É 4-2-4 mesmo. É que tá esquisito, tá montado esquisito no campinho, né? Que é um dos homens mais de confiança dele. Outra coisa, o Léo Pereira aqui no lugar do Gabriel Magalhães é uma loucura. Então, assim, isso aqui tem grande chance de ser um time que ele só tá tentando rodar o elenco para ver o que ele pode usar se em algum momento precisar. Eu acho que a gente não precisa se desesperar com isso, porque provavelmente não vai ser esse o time que vai a campo, e se for, é só porque é contra o Haiti. Até porque a gente tem aqui também, tipo, o Gabriel Martinelli, que dificilmente vai ser titular, o Igor Thiago sendo mantido de novo, e não, sei lá, o Matheus Cunha, ou principalmente o Endrick, é uma loucura. O Igor Thiago ele vem de 2 jogos ruins, o primeiro da Copa e o último amistoso, então não faria sentido começar com ele. Só faz se isso aqui for meio que um treino à parte para ver o que dá para tirar. Aqui no meio de campo, como eu falei, o Fabinho aqui, eu até gosto da ideia, mas eu duvido que ele vá fazer. Ele não vai. Ele não vai blocar o Casimiro porque ele vai perder um cara que é muito forte pro elenco e ele sabe que isso é importante. Então eu queria muito que e aliás o Ancelotti ele foi contratado para isso, né? Porque ele tem pompa para fazer. Mas eu duvido que ele vá tirar o Casimiro mesmo tendo feito, né, uma partida terrível no primeiro jogo. Esse tipo de coisa aqui. Então essa aqui é uma escalação, uma seleção brasileira que você olha e dá repulsa, né? A verdade é essa, é muito ruim. E este foi o time que hoje treinou, mas eu duvido que vai ser o time que de fato vai jogar. E se for, é só porque é contra a Haiti. E tem outra coisa também, tá? A gente vê aqui mais uma vez o Igor Thiago, por exemplo, e aí todo mundo fica tipo, tá, beleza. Mas o Endrick não vai ser testado nunca, não? Primeiramente, se você por acaso não sabe, eu gostaria de te falar que, assim, na hierarquia da seleção brasileira, quem é que tá primeiro e por último na fila? Você deve saber que o Endrick é o último da fila e que o Matheus Cunha é o que tá em segundo. Então, teoricamente, se alguém for ganhar a vaga, é o Matheus Cunha. Só que aí foi perguntado ao Danilo, lateral, que hoje foi quem deu coletiva em nome da seleção, o que ele pensa do Endrick e o Endrick, o que vai acontecer. E é o Fred Caldeira que pergunta e eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Olha só, o Fred tá aqui. Mas pro meio, Fred Caldeira, Cazé TV, bom falar com você como sempre. Na Copa do Mundo a gente sabe que um segundo ele pode virar uma eternidade, que um momento ele pode parecer muito mais definitivo do que ele é. E PVC ali atrás. Dentro dessa corrente de pensamento, eu queria te perguntar sobre o Endrick, porque há uma impressão parcial externa de que o Endrick talvez não faça parte do grupo, que o Endrick, ele, por não ter entrado e ter aquecido o segundo tempo inteiro, ele está no fim da fila. Enfim, é uma impressão de quem não está vendo de perto. Eu queria te ouvir como um dos líderes desse vestiário, como que é o Endrick como parte desse grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Obrigado.
Obviamente que seria muito melhor o próprio Ancelotti respondendo isso aqui, mas hoje quem deu as caras para responder é o Danilo. E se você nunca viu uma entrevista do Danilo, você vai ver um momento meio raro aqui, que é um jogador de futebol que fala bem. Você Ele tá ligado fala como que bem, é ele normalmente sabe, jogador de ele é futebol? bom, cara. O padrão é meio Bruno Ele se Henrique expressa Brasileiro, bem. mas o Danilo é um cara que fala bem, que desenvolve bastante o que ele tem ali para falar com uma certa maestria, tá ligado? Então vamos ouvir aqui ele que é jogador, o que ele pensa sobre o Endrick. Ô, Fred, prazer também falar com você mais uma vez. Na moral, Acho que esse é um tema que é um outro tema também que a gente fantasia muito nesse caso, né? Até, obviamente, teve a entrevista do Casemiro, onde ele falou de alguma forma que provavelmente possa ter dado margem para interpretação, é justo, então... A entrevista lá do Endrick não faz mas o jeito que o Casemiro falou naquela entrevista também tá de sacanagem, né, mano? Ah, ele não faz parte do grupo. Caralho, quem que fala uma merda dessa? Mesmo você não querendo falar isso, é o que parece, pô. Que eu acho que muita gente ele deu errado, muito mas, enfim, mole, é velho. isso que ele Muito tá, mole na cara. fazendo referência aqui. Cabe a nós também, quando a gente senta nessa cadeira ou quando a gente vai usar a nossa voz, se comunicar da melhor maneira e da maneira mais clara possível. Agora, falou que o Casemiro não sabe se comunicar, hein? O Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro, entendeu? É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande. É um jogador que tem estrela, meu amigo, que acontece as coisas, você não sabe por que ele faz gol. Então, assim, é um cara que pra gente, a gente quer ter... Cara, antes de mais nada, antes dele concluir, eu acho muito interessante ver um jogador, quem tá lá dentro, falando isso aqui. Porque falar que o cara é bom, falar que, sei lá, tem potência de perna, igual ele falou, todo mundo pode falar. Falar de estrela já é uma parada mais específica, tá ligado? É coisa de torcedor, na verdade, né? Você vê que até os jogadores notam isso nele, é curioso. Ele perto, hoje no treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, cara, esse moleque... Ontem ele deu um chute quase na net, quase tirou o moleque do treino. Na net é o goleiro que não faz parte da seleção e tal, mas tá treinando lá com a seleção, pra quem não sabe. E aí ele acertou um chute no goleiro e o goleiro quase que morre. Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira, entendeu? Eu sempre falei algumas vezes que tudo que acontece... E o Ancelotti, o que ele acha? A mesma coisa? Acontece muitas vezes, não é pra mim... Porque não é possível que o cara não esteja ouvindo que tá todo mundo, literalmente todo mundo pedindo a entrada do moleque e foda-se, ninguém coloca. E não é só o Ancelotti, isso que é esquisito, mano. Era a porra do Ancelotti no... Era o Xabi no Real. É agora no Lyon também, ele enfrenta problema. O Abel no Palmeiras, né? O que esse moleque fez, mano? Não é possível, cara. O moleque nasceu cagado, mano. Porque o moleque joga bola, mas não joga? Que porra que é essa, cara? Ou pro Casemiro, ou pro Neymar, ou quem é que seja, não. Obviamente nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, a última chance que nós temos. A seleção brasileira continua com toda essa galera, entendeu? E o que a gente puder e que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles se sintam realmente importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer, meu. Entendeu? A gente vai fazer, porque o Endrick vai ser importante pra gente na Copa do Mundo. E no outro dia ele não entrou porque o Mister decidiu, porque possa, talvez o Bruno... Mas eu aposto que contra o Haiti entra. Não deve ser titular, se for melhor ainda, mas não deve ser. Mas no segundo tempo, até porque, né, ele não entrou no último jogo, é quase que impossível que contra o Haiti ele não ganhe minutos. Então ele vai jogar. É torcer pra dar bom, é torcer pra ele conseguir fazer alguma coisa. Se bem que no passado ele já conseguiu e nem por isso virou titular por causa do que ele fez. Sentiu um pouquinho no final e teve que colocar o Danilo Santos, eu não sei, entendeu? Mas é um jogador que vai ser importante pra gente, e isso eu falo muito com ele, eu falo, mantenha a cabeça fresca, que a hora que você entrar, que seja 5, 6, 10, 20 minutos, meu amigo, tu vai botar a bola pra dentro, e aí é o seu nome e nós estamos lá te apoiando, te ajudando. Enfim, cara... O Danilo fala bem, mano. Ele parece ser um cara honesto. Aqui a gente tem, então, até jogadores da seleção brasileira meio que falando sobre a estrela, do quanto que ele é importante, do quanto que ele pode ser crucial agora nas Copas do Mundo, e a gente torce para que de fato seja mesmo, para que de fato vire, apesar de que, segundo o Ancelotti, o Endrick segue sendo alguém mais de escanteio e tal. Vamos ver como é que se desenrola a Copa do Mundo, vamos ver se o Neymar realmente estreia contra a Escócia. Eu assista o vídeo aqui, vai estar na descrição, tá, do Josão. Cara, pra mim é o seguinte, ó. Quero até a opinião de vocês. Eu sei que tem muita gente aí que odeia o Neymar por causa da porra de política, porque ele apoiou lá o Bolsonaro, e PPP, e não sei o quê, e eu sou petista, e eu sou bolsonarista, e aquelas porra. Tem isso. Eu vou falar de futebol. Pra mim, mano,
o Neymar sem a perna, com a perna torta, sem joelho, a hora que ele pegar na bola e começar a distribuir alguns passes, a gente já vai sentir uma diferença absurda porque não há nada no meio de campo da seleção brasileira. Falo com tranquilidade, não tem nada no meio de campo da seleção brasileira. O que a gente tem no meio de campo hoje da seleção brasileira são jogadores nível Brasil. Ah, mas Bruno Guimarães, Paquetá, Ou então tá jogando em time pequeno da Europa. E nada, não existe nada, gente. Ah, mas, pô, o cara não tava jogando no Santos, vai jogar... Meu amigo, assim, tipo assim, você tem que não ter massa encefálica pra comparar a seleção brasileira, que é ruim, confesso, com o Santos, né? Essa é a verdade. Vamos começar daí. Agora, se esses caras correrem por ele, pode ser que saia algo. Eu acho que com o Neymar já é muito difícil que a gente ganhe essa Copa do Mundo. Sem, minha Nossa Senhora. E aí, não sou eu aqui com achismo, né? É eu contando o que aconteceu. Não dá pra escrever a realidade. Primeiro jogo da seleção, um terror. A gente deu sorte de não ter perdido. Meio de campo perdido, tomamos sufoco, não tinha ninguém na saída de bola pra fazer aquelas enfiadas de bola lá na frente pro Vini correr e atacar o espaço. Não tinha nada. Então, assim, mesmo que o Neymar erre um passo ou outro, né? Não seja mais aquele jogador cerebral que de fato vai do 1 para 1, é um cara que vai encontrar um passe. Ele vai fazer o básico do Neymar e vai ser muito acima da média do que o meio de campo que tem hoje. Pra mim é isso, cara. Entendeu? É muito simples. Pra mim é isso aí. Então, sei lá. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas eu também acho que contra o Haiti não vai rolar, não. E o Endrick é aquela, né? Até quando, né? Até quando Endrick saboteidou?